Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. No vídeo de hoje vamos trazer novidades aí importantes sobre a preparação, tem notícia positiva aí sobre Felipe Coutinho. Vamos falar também sobre a contratação que foi anunciada pelo Vasco aí para um setor que vem sendo muito comentado aí pela diretoria, pelo presidente Pedrinho, né? O Vasco trouxe mais um profissional aí para tentar ajudar na busca de jogadores aí para a temporada do ano que vem. Então a gente vai comentar um pouco sobre isso, né? Vamos falar quem é esse profissional, de onde ele está vindo, né? Já vi muitas críticas aí por parte da torcida do Vasco em relação a essa contratação, mas fica até o final do vídeo para você entender um pouquinho mais sobre tudo isso também, né? Peço a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like aí, se você puder ajudar o nosso trabalho. E se você ainda não é inscrito, né? Se você ainda não segue a gente aqui no YouTube, fica o convite para você vir fazer parte aqui do nosso canal, né? Se inscrevendo lá embaixo naquele botão vermelho, né? Clica lá e venha se juntar aqui aos quase 500 mil vascaínos e vascaínas no canal Mário Coelho Vasco. Combinado? Fechado? Então bora dar início aqui, vamos dar o pontapé inicial ao vídeo de hoje, falando um pouquinho aí sobre a sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco tem 5 rodadas pela frente, né? São 5 jogos complicados. Primeiro a gente vai encarar o Internacional, jogo em São Januário. Depois o Vasco sai do Rio de Janeiro para enfrentar aí o Corinthians, né? O Corinthians que até há pouco tempo estava lá atrás, na zona do rebaixamento, mas conseguiu ali, né, uma sequência positiva e se aproximou, né, do Vasco. Inclusive aí tá brigando nesse momento ali pela 10ª, pela 9ª colocação. Então um jogo ali de 6 pontos, partida que acontecerá no dia 24 de novembro, né? Lá no estádio do Corinthians em São Paulo. Depois o Vasco volta ao Rio de Janeiro para ter 2 partidas que serão decisivas, né? Uma contra o Atlético Goianiense, que já está praticamente rebaixado aí na competição, e outra contra o Atlético Mineiro, que vai ser aí o último jogo do Galo antes da final da Libertadores. Então essas 2 partidas podem colocar o Vasco aí totalmente ali nessa briga, né, por uma vaga de pré-Libertadores. E depois o Vasco fecha o Campeonato Brasileiro jogando fora de casa contra um clube que também já poderá estar rebaixado aí nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, que é o Cuiabá, né, que inclusive tem muita dificuldade jogando como mandante. Então são 5 partidas, são 15 pontos, né, a serem disputados. O Vasco precisa ali mais ou menos de 10 a 11 pontos ali para sonhar com essa classificação para pré-Libertadores. Então a gente está falando ali de no mínimo 3 vitórias e um empate, ou até 4 vitórias, né? O Vasco podendo somar 12 pontos, o que obviamente hoje, vendo o futebol que o Vasco apresenta, é muito difícil de acreditar que vai acontecer, mas a gente tem 3 partidas em casa, 3 jogos em São Januário, e a gente também tem uma partida contra um Cuiabá, né, que é um time que, como eu falei agora há pouco, provavelmente já estará rebaixado aí na última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o foco agora total, exclusivo, é para o jogo contra o Inter, né? O Vasco segue se preparando, segue treinando muito forte, né? E hoje tivemos uma notícia positiva. Felipe Coutinho, que ontem acabou treinando em separado, né? Ficou ali fazendo exercícios ali na sala de musculação, voltou a treinar com o restante do grupo, né? Parece que foi apenas ali um dia de descanso para o Felipe Coutinho, para não ter ali nenhum tipo de problema, né? De não ter ali, de repente, ali um desgaste muscular. Então hoje voltou a treinar e a tendência é que ou ele ou o Payet comecem a próxima partida como titular. A gente não sabe ainda quem vai ser o escolhido do Rafael Paiva, mas muito provavelmente vai ser ali o que tiver melhor, né? O que tiver treinando melhor, o que tiver com a força física mais em dia aí, deve ser o escolhido do Rafael Paiva. E o Rafael Paiva pode fazer mais mudanças no time titular, tá? Inclusive, quem pode deixar o time é o Puma Rodrigues, que está servindo a seleção uruguaia e não está treinando agora com o elenco, né? E por isso, quem vem treinando na vaga do Puma Rodrigues é o atacante Maxime Domingues, né? O suíço ali, que pode jogar como ponta, pode jogar também centralizado. Nesses últimos dias ele vem treinando aberto pelo lado direito de campo, né? Ou seja, teríamos um trio de ataque
com Maxime Domingues, Emerson Rodrigues e o nosso Pablo Verret. Agora é isso, né? Reta final de preparação, partida contra o Inter acontece agora no dia 20/11, se eu não me engano, né? Dia 20 de novembro, então, desculpa, 21 de novembro, às 8 horas da noite em São Januário, e agora é preparação, foco total, né? Conseguir tirar desses últimos dias aí o máximo possível dos jogadores para que a gente consiga uma boa vitória. Obviamente é um adversário difícil, o Inter tá brigando na parte de cima, né? Ali entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, mas jogando em casa o Vasco tem que fazer valer aí a força do nosso estádio e a força da nossa torcida. E vou deixar um recado importante, tá? No dia do jogo, né? Do dia da partida contra o Internacional em São Januário, a nossa parceira do canal, a 1xBet, vai estar dando aí para vocês vascaínos que se cadastrarem na 1xBet 5 uniformes oficiais de jogo do Vasco. Vai ser a terceira camisa, né? Aquela camisa branca com a faixa dourada aqui no peito. Camisa que acabou de ser lançada, tá muito bonita. Eu, por exemplo, nem ganhei a minha ainda, mas você pode estar levando uma camisa dessa para casa aí nessa próxima quarta-feira, partida entre Vasco e Internacional em São Januário. Tudo que você tem que fazer é se cadastrar na 1xBet. O link está no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. Corre lá, clica no link, faça o seu cadastro para garantir a sua participação e, além disso, você ainda ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Bora falar agora sobre contratação, mas não é contratação de jogador, tá? O Vasco aí anunciou a contratação de mais um profissional para ajudar na parte de análise, né, de scout de jogadores. O Vasco contratou o profissional Anderson Almeida, um jovem profissional ainda, um cara muito novo, né, ali, e foi uma contratação que está gerando polêmica aí nas redes sociais. Por quê? Porque ele é um profissional que veio do Bangu, né, que é o ex-clube, por exemplo, do Felipe, né? O Felipe Maestro esteve no Bangu, foi treinador do Bangu e parece que trouxe, né? Parece que gostava desse profissional e trouxe agora para trabalhar no Vasco, né? E a gente não dá pra gente criticar o cara só porque ele veio do Bangu, mas realmente o torcedor fica irritado, né? O torcedor fica chateado, né? Querendo que o Vasco tire profissionais aí do Atlético Paranaense, do Fortaleza, do Botafogo, que são times que tradicionalmente aí nas últimas temporadas vêm fazendo bons trabalhos aí nessa questão de busca de atletas aí, ou muito baratos, ou jogadores que até chegam de graça, como por exemplo o caso do Igor Jesus, chegou ao Botafogo sem custo e hoje pode ser vendido de volta para a Europa aí por mais de 200 milhões de reais. Mas te deseja boa sorte aí ao Anderson de Almeida, né, que possa surpreender positivamente, né, que possa calar a boca aí dos vascaínos que estão criticando e que possa conseguir entregar aí bons resultados, né, bons atletas ali para que o Vasco possa contratar aí para a próxima temporada. Mas enfim, é isso que a gente tem para falar aqui no nosso vídeo por hoje. Se você não é inscrito, se inscreva no canal lá embaixo, deixa o like no vídeo e vamos para cima porque aqui é Vasco. Valeu!